Bem-vindos, eu sou a Vera Xavier e este é o canal Namastê. Estou aqui hoje porque vamos falar sobre as previsões do tarot para esta semana de 12 a 18 de dezembro. Hoje vou trabalhar aqui com o Golden Universal Tarot. Na verdade é igual ao tradicional do tarot do Rider-Waite, só que é em dourado. Assim, uma energia muito sublime, uma energia dourada de Oxum, por exemplo. Sim, muito bem. Então vamos começar por Carneiro. Carneiro que tem o 7 de espadas. Estão a ver como ele é assim mais douradinho, mais trabalhado que os outros. E o 7 de espadas diz esta semana para o signo de Carneiro que talvez esta seja uma boa altura para descansar, para fazer uma paragem, para avaliar o que tem sido o seu percurso até aqui. Esta eu costumo chamar a carta do descanso do guerreiro. Portanto, é uma ótima altura, e é, na verdade, para fazer uma paragem, para retemperar forças e para percebermos se percebemos o que é que aconteceu até aqui, as provas que já ultrapassámos, as vitórias que já conseguimos, fazer essa avaliação. Sim? Portanto, é uma fase ótima para fazer esta meditação e para abrandar um pouquinho o seu ritmo. Sim, pode ser? O signo de Touro tem o 7 de ouros. E o 7 de ouros indica que esta é uma fase também, esta é a carta da sementeira, não é? Estivemos a semear, mas ainda não é o momento certo para colher os frutos. Está bem? Este é o momento certo para também fazer uma avaliação do que é que fez, o que é que semeou. Isto é muito importante para nós também percebermos o que é que vamos escolher, não é? O que é que semeou até aqui, e o 7 de ouros pede que espere. É uma carta de espera, é uma carta que diz que agora, se interferir no processo de crescimento, se calhar vai causar mais estragos do que benefícios, está bem? E também é uma fase de perceber que tudo se faz de facto, com perseverança. Portanto, nada de desistências, nada de achar que é demasiado difícil ou impossível. Está bem? Claro que devemos fazer os nossos planos e ter objetivos fazíveis, como é evidente, mas depois temos essa certeza que são execuíveis, então avançamos. E vamos ter obstáculos, e vamos ter negas, e vamos ter com certeza que esses obstáculos, mas fazem parte da conquista. Tá bem? Os grandes pensadores, os grandes génios tiveram imensos percalços pelo caminho, como sabemos, tá bem? Então, espera um pouquinho mais para depois escolher, sim? Gêmeos tem o Cavaleiro de Ouros, e o Cavaleiro de Ouros traz esta citação: descobri como é bom chegar quando se tem paciência. E para se chegar, onde quer que seja, aprendi que não é preciso dominar a força, mas a razão. É preciso, antes de mais, querer. Sim. E a pergunta desta semana, tendo em conta que é um Cavaleiro de Ouros e o Cavaleiro de Ouros é o mais brando, é o mais tranquilo de todos os outros, ele pede para perceber, nesta altura, o que é que quer. É como se a sua vida neste momento se abrisse numa bifurcação. Então é preciso fazer escolhas, está bem? Pensadas, porque é do signo de Ouros, é do naipe de Ouros. Escolhas pensadas, escolhas ponderadas, está bem? Então perceba, seja em que área de vida for, a sua vida está a abrir-se em duas. Sim? O que é ótimo, porque afinal temos opção. Não é? E é muito bom, e é tão fantástico sentirmos que temos esta liberdade de escolha. Não é? Eu sei que as escolhas não são fáceis, porque as escolhas pressupõem que tenhamos que deixar alguma coisa para trás. Mas temos escolha, e isso é bom. Sim? Ok. Na verdade, o que demonstra aqui o Cavaleiro de Ouros é como se estivesse a jogar ao Monopólio e estivesse na casa de partida novamente. Então o que é que é fazer a partir daqui? Está em aberto. Sim? Muito bem. Caranguejo tem os enamorados. Tem saído muitas vezes os enamorados. Não é lindo? Isto é assim, de trás é assim, é muito bonito. E os enamorados, os apaixonados, quis dizer tudo na mesma palavra,
É uma carta de facto muito amorosa e na imagem nós vemos o casal primordial, Adão e Eva, com os seus símbolos todos que fazem parte desta história, deste arquétipo que nos explica em termos mitológicos como foi o aparecimento do homem. E na verdade aqui o que ela nos diz é que as tentações estão sempre muito presentes na nossa vida, de forma constante. Não é? Isto poderia ser tão discutido, o que é a tentação, o que é que não é, se é uma coisa boa ou menos boa, isto dava pano para mangas. Mas aqui, agora, os enamorados, o que lhe pede é que tenha atenção às tentações. Sim. E é bom lembrar que as tentações normalmente são sedutoras, não é? Claro que não seriam tentações. São sedutoras, são inteligentes, são charmosas. Então, este tipo de desafios ou de armadilhas, como queiramos chamar, normalmente são muito atraentes. Também, então não se deixe enganar e antes de fazer uma escolha assim, uma escolha mais séria na sua vida, pare e sinta se isso é real ou é uma fantasia. Também. Leão tem o 2 de fogo. E o que é que diz o 2 de fogo? Diz: ergamos o nosso rosto para os céus e deixemos-nos iluminar pela luz que tudo pode. Ela trazer-nos-á o poder para que a nossa vontade seja feita. Esta luz é o início, o meio e o fim de tudo. Então, o que é que o 2 de paus, sendo uma carta não muito ativa, lhe diz? É que às vezes as hesitações acabam por se tornar paragens. É muito inteligente e é muito maduro que pensemos nas situações e as hesitações são constantes e são naturais em nós. Agora, há uma diferença entre hesitarmos mas depois temos de tomar uma atitude e hesitarmos e depois nunca fazemos nada porque hesitamos antes. Okay? Hesitar, pensar nas situações quando elas se nos apresentam é natural. Não é? O problema é que quando começamos a hesitar, depois entra a mente, e entram as preocupações, e entra a ansiedade, e entra o medo do desconhecido, depois acabamos muitas vezes por não agir. Não é? Então é esse o alerta que eu e o meu tarot temos esta semana para si. Está bem? É não cair neste padrão, que é de tanto pensar, depois não age. Sim? Muito bem. Signo de Virgem. Olá! Temos o Imperador esta semana. E ela é uma carta que simboliza poder, simboliza vontade, simboliza trabalho. Que novidade! Virgens e trabalho estão sempre juntos, não é? Passamos a vida a trabalhar. A diferença é se fazemos com gosto ou não, não é? Essa é que é a grande diferença. E de forma construtiva. O Imperador trabalha muito, mas de forma consciente, construtiva, tem objetivos, por isso é que ele é uma carta de poder. Não é? Então, ele diz-nos que esta semana em particular nós vamos ter força para ultrapassarmos quaisquer eventos, quaisquer situações mais melindrosas que possam surgir, porque nós temos, ou porque devemos ter, umas bases bem alicerçadas, umas crenças vincadas do que é correto e não é correto, seja lá isso o que for, não é? Portanto, esta semana em particular estamos fortes o suficientes para enfrentarmos aquilo que for. Temos de ter algum cuidado, porque o Imperador, e sendo nós um signo de terra, temos de ter cuidado com as nossas rigidezes, com as crenças que são excessivamente rígidas. Nós temos que pensar que a verdade não é absoluta, não é neste plano para nós, não é absoluta, nunca é. A verdade é uma coisa maior, mais abrangente e portanto nós temos de ter algum cuidado quando dizemos aos outros de forma muito rígida o que é e o que não é. Está bem? E o signo de Virgem às vezes tem essa característica, certo? Balancinha. Tem o 3 de ouros.
Três de Ouros é uma carta que eu gosto muito, muito, é uma carta muito especial. É uma das cartas portais, carta portal é uma designação da Rachel Pollack, e é uma carta em termos do nosso percurso evolutivo, uma carta muito, muito poderosa, muito forte. E ela diz o quê para o signo de Balança? Que na vida não é importante ter ou parecer, o importante é ser, desenvolver, sentir, construir em todos os aspectos da nossa vida. E está aqui uma chamada de atenção para nós às vezes temos um pouquinho a tendência para só nos focarmos num ponto de vida, num ponto de vida, sim, num aspecto de vida, não é? Ou nos focamos completamente nos afetos e na família, ou por outro lado focamos só na área profissional, mas o Três de Ouros é o equilíbrio de tudo isto, porque nós só conseguimos estar de facto em harmonia quando os vários pontos da nossa vida, quando os vários aspectos da nossa vida estão também equilibrados, não é? Se nós temos uma família que está equilibrada, mas depois o nosso trabalho não nos agrada, há um ponto de fuga dessa nossa energia, não vamos estar bem. Né? Ou ao contrário, nós temos uma carreira de sucesso ótima e depois chegamos a casa e não temos o conforto de um lar, ou não temos uma família harmoniosa, não temos um colo, e isso faz com que nós nunca estejamos assim tão bem. Então, a procura, e o desafio esta semana, é procurar pensar o que é que pode fazer para melhorar ou para equilibrar os vários aspectos de vida. Sim. Escorpião. Tem a Rainha de Fogo, portanto vão estar ainda mais apaixonados do que o costume. Que bom! Que diz: o ponto de viragem no processo de crescimento é quando descobrimos o centro da força dentro de nós mesmos, que sobrevive a qualquer sofrimento. Então, isto é uma citação de Max Lerner, e que diz que esta semana é possível que tenha que pôr à prova a sua força e a sua coragem. E isso pode ser feito de várias maneiras, como é evidente. Cuidado para não ser uma maneira excessivamente reativa, no sentido de eu fui ferida e portanto agora vou ter que ferir. Cuidado porque isso, então nunca saímos do mesmo patamar, né, vibracional. Então, é utilizar a sua força e a sua energia, que tem muita, como nós sabemos, mas de uma forma superior. Sim? É sairmos do movimento rotativo sempre igual e automático, não é? Alguém nos faz alguma coisa, nós reagimos e nunca saímos aqui da roda do ratinho. Então é parar e dizer como é que eu vou gerir esta situação de uma outra maneira, com a minha força, com a minha coragem, com a minha determinação, mas um patamar acima. Está bem? E Sagitário tem o Rei de Copas. Que bom, o Rei de Copas. E aqui presto homenagem à minha tia Né, que partiu, que era do signo de Sagitário, e eu tenho a certeza que ela vai encontrar os seus anjos e os seus entes queridos à sua espera, tenho a certeza, minha querida tia Né. O Rei de Copas, que diz que nesta altura é provável que tenha uma fase mais tranquila em termos emocionais. Portanto, o Rei de Copas é maduro em termos emocionais, ele gosta de amar, ele entrega-se às relações, mas de forma tranquila e com de facto esta segurança amorosa, não, porque o Rei de Copas é uma segurança amorosa no sentido de eu vou viver isto, é magnífico, não é? Eu vou viver esta relação, eu vou viver este trabalho, eu vou viver este momento, eu vou viver este hobby novo, mas é viver as situações todas de forma amorosa e tranquila. Portanto, não precisa de estar sempre num ritmo acelerado, não precisa de os amores serem sempre muito apaixonados, muito ardentes, muito no limite. Não. Esta semana, em particular, o Rei de Copas pede-lhe o contrário, que ame serenamente. É bonito, não é? Não deixa de ser intenso, mas é mais sereno. Não é? Matar ou desmaiou. Capricórnio tem o 5 de ouros.
O 5 de Ouros é uma carta que nos fala de algumas carências, às vezes de algumas necessidades. E isto pode ser real ou pode não ser real, pode ser da nossa cabeça, que é tão imaginativa, tão criativa, não é? E ela não sendo uma das cartas mais fáceis, ela muitas vezes indica-nos que o busilhos da questão é nós não conseguirmos aceitar os nãos que a vida nos traz. E isto provoca-nos muito sofrimento. Não é? Aceitar os sims e os nãos da mesma maneira coloca-nos num patamar muito tranquilo de vida. Não é? Se a vida nos diz não, aceitemos. Agora, é preciso distinguir o que é um não definitivo, dizer, ok, pronto, isto não é para mim, não é o meu caminho, ou é um não porque não é o momento certo ou não é a pessoa certa. Sim? Então, a vida tem vários nãos, mais uma vez, isto não é nada absoluto. Sim? Agora, quando o não se deparar, aceite-o e perceba, não é? Falando consigo, falando com a vida, vá para o meio da natureza, ouvir aquilo que a natureza tem para lhe dizer e perceber que tipo de não é aquele. Está bem? É um não realmente porque não serve para si, porque não é coisa melhor e depois virá outra coisa melhor mais para a frente. Só como nós não conseguimos visualizar, não conseguimos ver o que está ali depois da curva do medo, não é? No desconhecido, agarramos com muito sofrimento a estes nãos e não os aceitamos. E isto é um caminho cheio de sofrimento. Não é? Como sabe, não é? Já passou por isso, não é? Aquário tem a estrela. E a estrela é uma carta de cura, como já vamos sabendo, não é? A estrela cura a qualquer nível, cura qualquer situação na nossa vida ou qualquer tema de vida que esteja mais fragilizado. Sim, ela, como nós sabemos, é uma carta muito tranquila e ela pede o quê? Pede que quando esta cura se der, perceba que no fundo o que está a acontecer é uma cura interior, não é? E depois, quando nós nos curamos interiormente, isso vai se manifestar nesse tema de vida. Se o aspecto de vida que está mais fragilizado, por exemplo, as relações, aquilo que poderá compreender nesta altura é que, estando em paz com essa situação, ela depois vai se refletir na própria relação. Calma, não entre em guerras, sossegue, seja a nível pessoal, seja a nível profissional, seja a que nível for, a estrela pede sempre que esteja em harmonia consigo e não entre em guerras. Não é uma carta de guerra, não é uma carta de confrontos, não é. Fique no seu canto e serene-se. E as coisas depois, de repente, desbloqueiam-se. E finalmente, peixitos. Peixitos que têm o 2 de espadas, que traz um provérbio persa, que diz: duas coisas indicam fragilidade. Calar-se quando é preciso falar e falar quando é preciso calar-se. E nós baralhamos tanto estas duas situações, tanto. O 2 de espadas, em particular, fala-nos nesta falta de diálogo. Portanto, não é tanto o não falar, mas o falar de menos. Porque não quer brigas, porque está cansada, porque está isto ou porque está aquilo. Mas se o diálogo acaba, seja em que área for da sua vida, essa relação, essa situação começa aos poucos a morrer. Porque o diálogo nutre as relações, um diálogo construtivo, como é evidente. E depois nós temos muito esta ideia de que as pessoas têm que nos ler, têm que perceber como é que nós estamos, especialmente as pessoas que nos são mais íntimas, não é? Se me amam, têm que me ler. Não, nem pensar. Isso é um tremendo de um erro, porque nós não somos assim tão transparentes quanto isso. Nós somos seres tão complexos e não somos. Quando achamos que somos um livro-aberto, vai ver que a reação dos outros vai ser rir-se, porque não é verdade, não somos um livro-aberto. Somos muito enigmáticos, somos muito complexos. E as nossas máscaras todas dificultam muito esta questão da transparência, não é? Portanto, esta semana em particular vai ter que dialogar. Falo com muita tranquilidade, parece o pau vento, falo com serenidade e falo
mas falo também com determinação. Mas a determinação não tem que ser uma coisa agressiva, é com firmeza. Dizer, eu acho isto, 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 eu sinto isto, 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 seja em que aspecto da sua vida for. Por favor, fale, não engula mais sapos, não vá por aí, porque na verdade, quando nós deixamos de falar, nós estamos realmente é quase que a declarar uma sentença de morte a qualquer coisa, não é? Quando algumas pessoas que eu ralho muito, sou muito, muito maternal, e quando às vezes as pessoas dizem, ai, e que chata, e deixa-me fazer as coisas à minha maneira, e agora já vou deixando, de facto, a gente vai aprendendo. Mas o que eu digo, o que eu disse algumas vezes a essas pessoas foi, quando eu deixar de me preocupar, quando eu deixar de querer ajudar, a coisa está terrível. É porque houve uma desistência da minha parte. Não é? Entendem o que é que isto quer dizer? Quando nós deixamos de falar, nós desistimos. Não é? Muito bem, pronto. Eram estes os conselhos para esta semana. Qualquer coisa que precisem, estou ao dispor. Façam os vossos comentários. E o Natal vem aí, que coisa boa! Então lembra-se que o Natal é, acima de tudo, uma fase de trabalharmos o nosso Cristo interior, acima de tudo. Também é uma fase em que devemos, em particular, demonstrar os nossos sentimentos, mas tendo em conta que em qualquer altura do ano também o podemos fazer e devemos fazer. Está bem? Então, até para a semana e contem comigo para aquilo que precisarem. Estou aqui convosco. Namastê!